Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sotimão. E galera, continuamos sendo o último campeão sul-americano do Mundial de Clubes. Desde 2012, apenas europeus sendo campeões mundiais. E isso inclui agora o Super Mundial, inclui o Intercontinental, que aconteceu no final do ano passado. Chamem do jeito que vocês quiserem, mas aqui da América do Sul, o último campeão foi o Coringão, rapaziada. Então o Fluminense hoje foi derrotado pelo Chelsea de uma maneira, digamos, até que fácil por parte do Chelsea. O Fluminense acho que foi uma das piores partidas aí desse Super Mundial que ele desempenhou. E é o que eu tava falando com o pessoal, né, mano? O Fluminense, querendo ou não, pegou a Inter de Milão, que tá em final de temporada, jogadores mais velhos, jogadores mais pesados. O time do Al Hilal, apesar de ser um time bom, é um time ainda que tem umas mesclas de jogadores, né? Não é um plantel assim de bons jogadores. Ainda tem algumas posições de próprios jogadores árabes e tudo mais. Precisa fazer alguns ajustes e foi aonde o Fluminense desempenhou aí um dos melhores futebol aí do Mundial, né? Mas agora pegou o Chelsea, acabou sendo derrotado, então é Chelsea contra Real Madrid ou PSG. Flusão, volta pro Brasil. Parabéns pela campanha, tem que deixar registrado aqui, mas quem continua sendo o último campeão sul-americano do Mundial é o Coringão, meu parceiro. Temos bastante coisa para falar aqui, rapaziada. Pedir para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para obter todas as notificações. Mano, clicar em hypar também ajuda pra caramba na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma, porque saiu uma notícia agora há pouco, né? Agora até o momento que eu tô gravando esse vídeo, de que o Corinthians acertou os seus pagamentos aí que estavam em pendência, os salários, né, com os atletas e também com os funcionários CLT. Eu tenho até a matéria que eu quero trazer para vocês, porque o Corinthians no final dessa tarde de terça-feira acerta o pagamento de salários atrasados com o elenco e também com funcionários. Deixa eu até colocar aqui, ó. O Corinthians efetuou na tarde dessa terça-feira o pagamento dos salários referentes ao mês de junho dos funcionários contratados via CLT, assim como do elenco profissional. O depósito ocorreu com um dia de atraso em relação ao quinto dia útil. Já os funcionários contratados como pessoa jurídica, o famoso PJ, né, tem o pagamento previsto para o dia 10, conforme apuração do pessoal do meu timão, beleza? Então o Corinthians acerta aí dias antes da sua volta, né? Vai pegar a equipe do Bragantino no domingo. E, mano, eu queria falar uma coisa pra vocês que me deixa muito indignado e eu quero saber a opinião de vocês, mano. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo em relação a isso, porque eu tenho certeza que eu não tô viajando. Vocês lembram de uma frase do Thiago Leifert, quando ele deu uma entrevista? Eu tava até conversando com os membros do canal hoje no WhatsApp em relação a isso, falando, né? O Thiago Leifert, que é um cara que, assim, demonstra muita credibilidade. O Thiago Leifert que já fez vários tipos de trabalho, né? Na Globo, o Globo Esporte, depois The Voice, depois Big Brother, por aí vai. O Thiago Leifert, eu acredito muito, assim, na maneira de ser do Thiago Leifert. E ele falou, cara, abertamente, que o pessoal lá do Globo Esporte, quando não tinha nada pra falar, mano, inventa uma crise no Corinthians aí que vai dar repercussão, que vai dar engajamento, que vai gerar clique, vai gerar notícia. É impressionante como parte da mídia fica esperando, mas fica ali, ó, esperando. Sabe quando o gatinho tá pronto pra poder atacar, quando ele fica aquele olho regalado, travado, só esperando o momento certo? Mano, é a mesma coisa que boa parte da mídia faz, cara. É incrível, é incrível. Você não consegue mensurar o tanto que esses caras gostam de ver uma desgraça no Corinthians pra poder noticiar. Mas sabe o que que eu acho engraçado? De antemão, eu já quero falar aqui pra vocês que, mano, se o Corinthians tá devendo, são famílias que dependem do salário para sobreviver, são trabalhadores, são funcionários contratados e devem receber em dia, tá? Eu quero deixar isso muito claro, porque muita gente gosta de pegar o cortezinho, só a parte que lhes convém e o contexto geral acabam não falando. Mas, cara, é impressionante que a mídia
ama falar do Corinthians. A parada é o Corinthians. Você vê o time do São Paulo, tá lá mal das pernas, com salário atrasado, você quase não vê nos portais de notícias, os portais de notícias que poderiam muito bem dar ênfase para isso também, só que eles não fazem. Você vê o Santos capenga na zona de rebaixamento, com muitas dificuldades, com transfer ban de FIFA, vindo de Série B. Aonde que a mídia fala? De quem que a mídia realmente vai falar? De quem que a mídia realmente gosta de falar? É do Corinthians, mano. É do Corinthians, porque é onde gera notícia, é onde dá visibilidade, é onde gera debate e por aí vai. Só que, cara, isso automaticamente prejudica o clube. Isso automaticamente faz com que o clube tenha diversas situações que são desfavoráveis para si. Entendeu? Mano, eu não tô defendendo. Se o Corinthians atrasou, é porque o Corinthians tá com a gestão errada. É porque o Corinthians tá com problema de fluxo de caixa. É que o Corinthians não tá conseguindo suprir com a necessidade real que deveria fazer. Mas, ao mesmo tempo, você vê vários portais, vários, e, mano, parece que você consegue interpretar, tá ligado? Você consegue interpretar que é o que eles realmente querem, que eles gostam de noticiar, de o Corinthians tá numa situação complicada, do Corinthians tá atrasando o salário, e, mano, eles enchem a boca pra falar, eles adoram pra fazer a publicação. Cara, que mídia suja, cara. Que parte da mídia suja, por isso que eu falo, repito pra vocês, filtrem muito o que vocês consomem aqui na internet. Existem canais muito sérios, existem portais de notícias de muita credibilidade. Vocês têm o livre-arbítrio para poder escolher o que vocês vão consumir, porque, mano, hoje em dia, rapaziada, é muita coisa disfarçada, é muita coisa maquiada, é muita coisa que mexe com a cabeça das pessoas. E essas pessoas visam o lucro, eles querem a visibilidade para eles, e eles não estão nem aí se vão degrinir a imagem, denigrir, né? Não sei como é que fala. Se vai prejudicar a imagem de fulano, de ciclano, de beltrano, não sei. Mas eles adoram fazer isso. Então, mano, filtrem muito o que vocês consomem, porque hoje em dia tá cada vez mais complicado. Pelo fato do time gerar notícia do jeito que gera, os caras adoram fazer isso, tá? Eu quero trazer outra notícia aqui pra vocês, rapaziada, pra poder encerrar, porque a gente fica se perguntando, né? Hoje é dia 8, dia 10 abre a janela de transferências, tem duas situações vigentes, e isso eu falo pra vocês em relação a contratações. Será que o Corinthians realmente ele tá silencioso, fazendo essas contratações, buscando essas contratações para não gerar holofotes, para não melar determinada contratação? Ou será que o Corinthians está empurrando com a barriga e a gente não sabe o que realmente possa acontecer? Dois parâmetros que a gente vai ficar se perguntando o tempo todo, não é verdade? E o departamento de scout, na verdade, o responsável pelo scout do Corinthians, vou até colocar na tela aqui para vocês, diz o que esperar da próxima janela de transferências. Eu quero dar ênfase para um abre aspas dele aqui. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. O que eu posso falar é que nós temos trabalhado bastante e dentro das carências e dos objetivos que o clube possui, temos nomes que acreditamos que virão e farão crescer ainda mais esse elenco. Eles vão nos ajudar a qualificar ainda mais o elenco, a dar mais opções para o treinador trabalhar e chegar aos nossos objetivos. A gente está na expectativa de fazer uma boa janela e ter um grupo mais preparado para atingir os nossos objetivos. O responsável pelo scout do Corinthians aí, né? Renan Bloise, o garoto aí, ó, junto com o Fabinho Soldado e também com o Dorival Júnior. E é o mínimo que o torcedor também espera, tá? Porque o torcedor, ele tem a expectativa de que o Corinthians possa ser cirúrgico nessas contratações, e isso mais uma vez afirma de que o Corinthians sim vai atrás de contratações para esse meio de temporada e realmente precisa fazer isso, e ao mesmo tempo a gente
tem que acreditar, tomara a Deus que aconteça isso, que o Corinthians seja cirúrgico nessas contratações, porque o Corinthians diz aí que vai trazer em torno de 3 jogadores. Faz o seguinte, mano, mantém a base de jogadores imprescindíveis no Corinthians. Nisso eu cito Hugo Souza, eu cito Gustavo Henrique, eu cito Rodrigo Garro, André Carrilho, Memphis Depay e Yuri Alberto, e faz as contratações em relação aos restantes das peças. Aí um zagueiro para poder jogar com o Gustavo Henrique, um meio-campista para poder substituir o Garro, talvez aí um lateral direito para poder disputar uma vaga com o Mateuzinho e um atacante pela beirada do campo de velocidade que a gente não tem. É o mínimo que a gente espera. Eu falei 4 opções, os caras estão falando de 3. Mas se for pra ser 3, mano, traz um zagueiro, um lateral e um atacante, entendeu? E que seja cirúrgico nessa parada. Não sei se vai utilizar dinheiro de venda de Breno Bidon em relação ao Yuri Alberto. O pessoal fica falando o tempo todo que o Yuri Alberto pode sair. Não sabemos ainda. Fato é que as coisas estão muito silenciosas e eu prefiro que seja assim. Falou aí de Biel, de Carlos Vinícius, né? Não sei como é que é o nome do cara lá, entre outros aí. Mas, mano, o Corinthians precisa fazer as contratações certeiras pra gente ver se o Dorival Júnior realmente vai poder fazer o Corinthians ter outra forma de jogar, outro estilo de jogo, porque o estilo que o Corinthians tem hoje é limitado e é extremamente previsível. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, Eu Sou Timão 1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?